Vocês chegaram a ver os stories da roda de conversa de hoje, que foi justamente sobre joguinho. E a gente ficou tão feliz porque um monte de gente está começando a sair dessa normose, né? De achar que joguinho é uma boa. Oi, Beth, boa noite. Que é uma coisa muito antiga, né? Eu não sei quantas décadas. Oi, Cristine. Quantas décadas, quantos séculos as pessoas fazem joguinhos de conquista? É muito tempo. E a gente vai, oi, Valéria, boa noite. A gente vai meio no automático, né? Vai agindo sem questionar, sem saber o que a gente está fazendo, qual é o resultado que a gente está colhendo com isso. Então, a nossa proposta no nosso perfil é muito essa, sabe? Trazer um pouco mais de clareza para essas coisas que a gente faz sem pensar, né? Porque a humanidade do jeito que está, não está dando muito certo, não. Isso que a Mariana falou no início sobre normose, talvez muitos não conheçam o termo, é uma palavra criada por um brasileiro, um psicólogo brasileiro chamado Roberto Crema, junto com dois franceses, com Leloup, né? Jean-Yves Leloup e o Pierre Weil, que já faleceu. E eles criaram a normose, a ideia da normose é assim, são coisas que você faz normalmente, todo mundo faz, é meio coletivo isso, o resultado é muito ruim, tanto para a pessoa, quanto para os outros, quanto para o planeta, né, em termos de poluição, ecologia e tudo mais, mas as pessoas continuam fazendo isso, mesmo que isso traga maus resultados para a vida das pessoas. Então, é mais ou menos assim, ó, fazer um paralelo. Imagina assim que você cresceu com os seus pais fazendo um caminho, indo da casa de vocês até a escola, por um determinado caminho. Só que passou alguns anos, a prefeitura mudou a mão das ruas, tudo, e esse caminho passou a ser o mais complicado, né? Ele vai exigir, se antes você levava meia hora para fazer esse caminho, agora você leva 1h30, estou chutando, é uma metáfora. E só que imagina que isso aconteceu com seus trisavós, seus avós, seus pais, vocês, nós continuamos fazendo o mesmo caminho longo, sem parar para pensar, puxa, mas tem um caminho mais fácil, né? Mais simples, onde eu vou demorar menos tempo, vou chegar mais descansada, vai sobrar pelo menos 1 hora do dia para mim. Então, a normose é mais ou menos isso, a gente vai repetindo padrões porque todo mundo faz, né? E a gente não se dá conta que aquilo não tem um resultado bacana, né? Então, nosso trabalho é muito voltado para isso, para quebrar essas coisas que parecem ser ok, né? E hoje a gente vai falar sobre os joguinhos de conquista, que é outra coisa que a mídia toda, as redes sociais, né, elas meio estimulam isso. Olha, você quer conquistar alguém, você tem até um manual, tem gente que dá um curso de um manual, faz isso, diz aquilo, se ele não responder, faz aquilo. Então, isso tudo... Traga o seu ex de volta em 3 dias, essas fórmulas prontas, né? Então, isso tudo vai nos causando problema e a gente não percebe, porque a gente não está lidando com uma máquina, né? Nós não somos máquinas também. Na prática, a coisa não funciona assim. Então, a gente jogou no Stories, na nossa roda de conversa, esse assunto. E foi muito legal, não botei o resultado ainda da enquete, mas, assim, tipo, a maioria mesmo, acho que 60% se deu conta que joguinho não funciona, né, para manter um relacionamento. Claro que um jogo sempre tem, tipo, o que seria um jogo saudável? Você não sair falando da tua vida logo de cara, porque, né, não é assim, vai conhecendo devagarzinho, mas isso eu não sei se é um jogo ou é um bom senso, né? Eu acho que é mais um bom senso. Tem que saber o que dizer, o que não dizer. Você não vai mostrar que você está carente logo de cara, também não vai dar uma de fortuna. Né? Como é que é ser natural? O natural é tão mais legal, né? Porque isso a gente consegue sustentar. Que é a diferença entre a conquista que ocorre entre duas pessoas, que é o natural entre dois adultos emocionais, um conquista o outro, se há interesse dos dois, a diferença entre a conquista e o joguinho de conquista.
O joguinho de conquista já supõe, até pelo nome, que não são exatamente as pessoas que estão ali frente a frente, ou uma delas, pelo menos. É um personagem. Então, você coloca ali alguém que não é exatamente você, mas não é exatamente você, que vai fazer um joguinho de sedução para ter um lucro. O lucro é conquistar a pessoa. É ver e, que deu certo. já tem um rol, né? O personagem que você criou, sem perceber, a gente cria sem perceber, ele já tem uma lista de comportamentos, exatamente, né? Exatamente. Por exemplo, se a gente está com a nossa vítima, né? Aquela vítima carente, quem nunca, né? A gente já vai chegar com um rol de jeito de falar, de jeito de ser, de coisas que a gente espera, a gente vai perguntar já, mas você pretende casar? Sabe aquelas coisas? A gente acaba fazendo isso quando a gente está dentro do personagem sem perceber. Só que o outro acaba percebendo, né? Aí, de repente, ele não liga mais. Ou ela não liga mais. O encontro foi tão legal, mas a pessoa sumiu. Por quê? Porque às vezes é o nosso personagem que está em ação, falando literalmente merda, que assusta o outro, e a gente não percebe. Então, eu vou dar uma lidinha aqui no que algumas pessoas falaram, responderam na caixinha de perguntas. Uma aqui que eu lembro que a gente não postou, eu acredito que a mulher good vibes, e com tantas responsabilidades, é difícil ficar ainda pensando em joguinho, né? A gente também quer um companheiro. Isso é muito interessante. Como é a gente quer um companheiro, mas como é que a gente vai ter um companheiro se a gente está nesse personagem que está criando o esquema, né? Porque é uma coisa meio incongruente. Esse cara ou essa mulher vai ser companheira de quem? Do meu personagem? Vocês conseguem entender? É tipo assim, eu quero um amor bonito, mas como eu tenho, por causa de coisas que a gente já conversou sobre lá na infância, aqueles bloqueios que a gente cria e os personagens que a gente cria para funcionar na infância, vamos dizer que você tenha criado um personagem que se faz de vítima, por exemplo, e toda vez que você se fazia de vítima na infância, as pessoas vinham cuidar de você. Então você aprende que se fazer de vítima na infância dá certo. E aí você carrega esse comportamento adaptado à idade adulta. É tudo de criança, tudo tá, de criança. Gente? A gente não se dá conta, mas todos os personagens todos eles são de criança, inclusive o sedutor, o joguinho também. Então você traz esse personagem... O popular. Você traz esse personagem que se faz de vítima, assim, cujo, quando se faz de vítima, a coisa funciona, você traz ele para a adolescência e depois para a idade adulta. Porque sempre funcionou. Deram atenção, bateram palminha, cuidaram de você ou de mim. Então, aí depois, quando eu conheço uma pessoa, eu vou trazer aquele comportamento que funcionou. Só que a outra pessoa não quer alguém que se faça de vítima. A outra pessoa está numa condição mais madura, por exemplo, e quer uma mulher ou um homem adulto. Mas você apresenta esse lado criança que se faz de vítima, e quando a pessoa se afasta, porque aquilo ali não funciona para ela, você se sente frustrado ou frustrada, dizendo, meu Deus, me abandonou. Não, sumiu. E aí a gente fica numas noias, tipo, onde foi que eu errei? Será que ele está me achando gorda? Será que ela está me achando burro? A gente entra em umas coisas que a gente não consegue entender. Por que a gente não consegue entender? Porque é um comportamento automático do personagem, já, né? Automático, esse é o ponto. Então, quando a gente começa a fazer joguinho, um dos nossos personagens entrou em cena. Tanto é que tem uma coisa muito louca, a gente só pensa na gente quando a gente está fazendo um jogo com um personagem, algum personagem nosso. Eu estou tão olhando para mim, para conseguir os resultados que eu quero, que eu não percebo o outro, né? Será que o outro é mais adulto que isso? Será que o outro também está jogando? Porque tem uma coisa, se a gente encontra uma pessoa que está jogando, só... Porque, gente, tem pessoas que gostam do jogo de conquista só pelo jogo. No momento em que a pessoa conquistou, ela cai fora. Gente, isso é muito comum, tá? É muito comum. Porque passa a ser praticamente um esporte, que nem um jogo de xadrez, onde você ganha, próxima partida. Essa aqui já foi, já ganhei. Né? E isso existe mesmo. Muito, e muito.
Porque o que que dá É um esporte. O que dá prazer para aquela pessoa? É o exercício da conquista. Aquilo dá dopamina, assim, aquilo alimenta neuroquimicamente o cérebro sente a sensação de prazer que nem um alcoólatra quando bebe, ou uma pessoa que ataca a geladeira e come um monte de sorvete, tem aquela satisfação imediata. Então a pessoa tem a satisfação imediata na conquista. Conquistou, aquele nível de dopamina desce, eu não sei manter a relação. Eu só sei iniciar a relação. Vou iniciar outra. Tchau. Porque é um vício, aquilo foi satisfeito, a pessoa nunca manteve alguma coisa com começo e meio. Né? Ela nunca levou um relacionamento mais longo, porque ela não sabe, ela fica só no início. Né? É primeira marcha, segunda e volta. Não, exatamente. Não tem uma continuação. Quando a gente entra num relacionamento que a gente está sem perceber, fazendo o jogo do nosso personagem, e o outro está fazendo um jogo deliberado, ele vai perceber que a gente está num personagem ainda para manipular ainda mais. Porque se o outro é um esportista disso, vai usar o nosso personagem para nos manipular de maneira que a gente faça o que a pessoa espera. Só que no momento que a gente faz, o que acontece? Fim do jogo. Fim do jogo. Game over. E outra possibilidade é você ser adulto ou adulta e encontrar um personagem desses. Ou infantilizado, né? Com esses joguinhos. Ou você é um personagem infantilizado e encontra alguém adulto. O que vai acontecer? Se você é adulto, o adulto encontra uma pessoa assim, não dura 3 semanas. Tu vai ver que aquilo ali, e tu dizendo, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum e tchau. Né? Ou a pessoa vai embora se você estiver fazendo isso. Exatamente. Porque às vezes a gente se apaixona por alguém justamente porque essa pessoa, ela está num nível de desenvolvimento que a gente admira. Mas quem é essa eu que está indo? É a eu levando meu personagem, morrendo de medo, de insegura, porque eu estou nesse personagem, já não funcionou outras vezes, né? Então, e aí a coisa não dá certo, porque se o outro é adulto, ele vai perceber que eu estou no esquema do joguinho. Né? O outro ou a outra, que vale para os dois sexos. E a pessoa vai embora, não entra mais em contato e a gente fica perdidaço, sem saber o que aconteceu. Né? E, então, é muito importante levar isso em conta, né? Quem é que está indo para esse encontro? É a minha criança? Porque o que é o personagem? Uma criança. Sempre. Né? Sempre. Então, eu tô me movendo para conseguir o quê? Atenção. Eu tô me movendo para quê? Para conseguir ter um relacionamento sério. Então, imagina, o meu personagem, às vezes, ele é tão desmiolado, vamos falar assim, que ele já vai conhecer uma pessoa querendo um relacionamento sério. Olha o pilho, gente. E ele não tá nem aí se a outra pessoa tá só nos conhecendo ainda. O personagem tem dessas, ele comete essas pirações. Só que a gente não tá se dando conta, porque naquele momento a gente tá com o personagem. Então a gente vai reagir como um personagem, a gente vai ficar chateado, como o personagem ficaria. Mas como, poxa, eu queria tanto um relacionamento sério com essa pessoa, como que ele não, ou ele ou ela não quis comigo? A gente fala ele ou ela, porque o padrão é dizer, não, a mulher é a que quer casar, homem é o que quer fugir. Não é bem assim, tá, gente? Existe uma troca de papéis muitas vezes. Polaridades, né? Bem interessante isso. Sim. Então, como que seria um relacionamento de 2 pessoas adultas? Então, assim, ó, o que acontece? Se você observar, você vai perceber que os personagens, que são muitos, não é só no relacionamento, a gente tem muitos personagens que a gente utiliza no dia a dia. Esses personagens, que são o nosso lado criança, eles não aparecem em todas as áreas da vida, aparecem em algumas, como a gente já comentou em outras lives. E nas outras áreas, eles são, em algumas áreas você é adulto, e nas outras áreas, esses personagens infantilizados aparecem. Quais áreas? Geralmente as áreas onde entra a emoção,
Onde entra emoção, a gente vira criança. Então, como é que é o relacionamento de dois adultos? Necessariamente serão duas pessoas que quebraram, romperam, foram além do seu padrão de infância. Uhum. Aquilo que aprenderam, ou de ouvir, ou de ver, ou de vivenciar, aprenderam com os pais. Então, os pais eram muito unidos. Por exemplo, a minha avó se chamava Nilza. E quando eu tinha lá 12 anos, 13 anos, tinha uma vizinha, vizinhos, né? E tinha uma menina que se chamava Nilza. Então, na minha cabeça de 12 anos, eu pensava assim, eu vou casar com essa menina. E ela usava óculos também, que nem eu, né? Eu vou casar com essa menina e eu vou chegar para minha avó, Nilza, e vou dizer, vó, eu tô namorando uma menina que se chama Nilza também. Então, assim, é uma coisa infantil, bem intencionada, bonitinha, mas infantil de reproduzir aquilo que a gente conheceu na infância e que a gente admira. No caso do meu avô e da minha avó, era uma relação muito bonita. Eu queria reproduzir aquilo. Se for uma relação hostil entre pai e mãe, ou entre os adultos responsáveis que nos criaram, então eu vou ter como referência uma coisa negativa. Nenhum homem presta, toda mulher é superficial, eu não posso confiar num homem, eu não posso confiar na mulher, porque meu pai não confia na minha mãe não confia no meu pai. Você pega essa informação que não é racional, porque você foi absorvendo isso ao longo de anos e anos, e meses, e semanas, e dias, 24 horas absorvendo aquela informação, e sem se dar conta, você carrega essa informação para a vida adulta e vai praticá-la, sem se dar conta. Então, o relacionamento entre dois adultos é quando as duas pessoas entenderam essa mecânica, romperam esses padrões e disseram, isso e isso e isso eu pego para mim, da minha infância, porque é bom, mas isso e isso e isso e isso e isso e isso eu dispenso, porque isso serviu ou nem serviu para os meus pais e para mim certamente não serve. E eu vou fazer diferente. Como é que a gente sabe quando o outro, ou quando a gente mesmo está no modo adulto de se relacionar, né? É quando eu me interesso pela pessoa. Quem é essa pessoa? Né? Eu não estou querendo conquistar. Eu nem sei quem ela é, já estou querendo conquistar. Os nossos personagens fazem isso. Porque a pessoa é bonita, porque ela é gostosa, vou conquistar. Como que é quando existe uma coisa adulta? Eu vou querer perceber como é essa pessoa, né? Então, eu vou querer ouvi-la, eu vou querer saber como é que é a visão de mundo dela, eu vou querer saber o que ela pensa disso e daquilo. Eu vou começar a conhecer a pessoa para saber dos valores dela. Por exemplo, né? Se eu sou uma pessoa que preza a liberdade, a natureza, a viagem, eu vou me dar bem com alguém que só pensa em trabalhar? Pensa, gente. Imagina, se quer viajar no final de semana, a pessoa vai trabalhar, tá ainda mais no home office agora, trabalha sábado e domingo, invariavelmente. Como é que você faz? Vai dar certo isso? Então, é melhor perceber essas coisas antes de se envolver. De repente rola um sexo legal, mas você já tem que ficar ligado que essa é uma pessoa que depois vai dar ruim. A não ser que ela esteja disposta, né? Que ela esteja disposta a rever isto. E talvez você possa trazer alguma coisa bacana sobre, poxa, ficar só trabalhando, pô, é muito legal, mas será que você está vivendo, está lembrando de viver? Vem cá, vamos fazer uma trilha, vamos viajar, né? Quem sabe você consegue trazer essa pessoa para isso. É quando você sente que o outro tem um olhar que não é sempre para o próprio umbigo, onde ele só fala dos seus assuntos, eu estou mal, eu estou carente, eu estou bem, eu fiz isso, fiz aquilo. A pessoa só fala nela, ou quase só fala nela. Quando o outro olha para você, pergunta como é que você está, se interessa em conhecer como é que você funciona a tua cabeça, teu sentimento, tuas ideias. Então, aí você começa a fazer uma troca. Você olha para o outro, a partir de você, e a partir dele ou dela, a outra pessoa olha para você. E a chance de um relacionamento começar legal, assim, e seguir legal, é muito grande, né? Então, quando os dois estão nesse mesmo movimento, a chance de dar certo é muito legal e não precisa de joguinho, sabe?
Quando que precisa de algum? Quando eu estou inseguro e preciso passar uma coisa para fisgar a outra pessoa, né? Você pode Legal, observar um hein? comportamento de criança que você vai perceber isso. Pega uma criança pequena, você está falando com alguém, um assunto importante, a criança vai lá e pai, mãe. A pessoa a criança, né, naturalmente, porque é da idade, só olha para si. Olha, não espera. Ela não espera, não vê que o assunto da mãe ou do pai é importante. Vou esperar a mamãe terminar de falar para eu falar com ela. Não, tem que puxar e agora olha o meu desenho, olha como eu sei pular na piscina, ou olha como eu sei jogar futebol, ou olha. Claro que isso é uma metáfora, né, gente? Transporta para o mundo adulto. Se você não conhece pessoas assim que só tem o holofote nelas nas próprias necessidades, se relacionam com você através desse holofote. Eu tô aqui, mas eu tô aqui comigo. Olha eu aqui, olha eu. E isso é, do ponto de vista do relacionamento, depois que passa aquela fase inicial, isso começa a ficar muito evidente. Mas já dá para perceber na fase inicial também, tá, gente? É só a gente ter umas anteninhas, né? Então, se a gente não quer alguém assim, e tem um esportista ou a esportista, vamos jogar aberto aqui. Tem mulher que o esporte preferido é roubar namorada da outra. Não é, gente? Olha aí a quantidade de coraçãozinho. Mas existe isso. Geralmente são as mais novas, né? Que também não querem se envolver. São aquelas crianças que eram os reizinhos, as rainhazinhas da casa, e que elas sempre precisam de plateia, né? É vergonhoso, mas veja, é um comportamento infantil, sabe? A pessoa foi habituada a ter plateia. Então, se ela está num momento de baixa estima, que as coisas não estão dando certo, ela vai lançar a mão sem perceber, desse comportamento. Ela está fazendo por mal? Não, é porque naquele momento ela está agindo que nem uma criança que precisa de atenção. E, às vezes, termina o relacionamento do outro, o outro ou a outra vem, porque isso também faz, é mulher também, é homem e mulher, tá? Os dois. E aí a pessoa consegue tirar a mulher ou o cara da outra pessoa e depois não quer mais nada e deixa o outro pendurado, né? Então, a gente tem que prestar muito atenção de com quem a gente está saindo pela primeira vez. Como é que essa pessoa, que sinais ela está dando? Ela está muito eu, falando, contando vantagem, ou então chorando. Isso vale para os dois lados, né? Às vezes a gente sai com alguém e só fica falando dos problemas. Que personagem é esse que a gente está assumindo? Aí Né? você precisa ver se esse momento da pessoa, ou o seu, é um momento, assim, é uma exceção. A pessoa, naquele dia, ela está passando por um momento especialmente difícil e coincidiu de saírem a primeira vez, ou numa das primeiras vezes, e ela vai falar desses problemas para você. Legal? Isso é uma coisa aguda. Agora, quando se torna crônico e vai se tornando habitual, que a pessoa chega em casa, por exemplo, ela não quer saber de você. Ela chega em casa, olha, hoje aconteceu isso, ou ela se encontra com você, estão namorando, iniciando um relacionamento, toda vez que se encontram, ela diz, minha família, minha mãe, meu isso, meu aquilo, meu trabalho, nananana. É só ela, e não é uma vez só, nem duas. Aí você começa a observar a existência de um padrão. E aí a gente tem que tomar essa atenção necessária. Né? Porque quem é, né, a pessoa que está reclamando, que começa a falar para o outro, é alguém que está esperando que você resolva os problemas dela. Então, aonde que entra o amor aí? Você percebe? Está entrando mais uma sessão de terapia, não é? Então, a gente, sem perceber, o outro nos sobrecarrega, ou a gente sobrecarrega o outro. Com amigos, tudo bem, né? Mas quando está numa relação afetiva, tem que ter um equilíbrio aí. E quando que não tem equilíbrio? Quando a pessoa está num personagem infantil. Tem aquele famoso ditado, quem não chora não mama, não é? Então a gente fica chorando, para ver se a gente tem a nossa necessidade atendida. Então, percebam quando vocês estão num padrão infantil nesse relacionamento,
nos relacionamentos anteriores, procura localizar quem sou eu quando eu conheço alguém, né? Como é que eu chego para essa pessoa? Eu chego preocupada do que ela vai achar de mim. Ai, não posso errar, porque tem a perfeita, né? Aí a personagem pergunta, não posso errar, não posso falar merda, não posso errar, não posso decepcionar. Então a pessoa fica engessada. É a perfeitinha. Pode ver que tem exigência de perfeição lá da infância. Só vou te amar, a criança entende assim, só vou ser amada se eu fizer tudo certinho. Né? Tá vendo? Conheci um homem que o tempo todo reclamava de separação, filhos, que não dormia, depressivo. Né? Então, o que esse cara está procurando? Uma mãe. E aí pode juntar dois personagens. Vamos dizer que o homem ou a mulher tem aprendido a apoiar incondicionalmente o outro. Assim, os pais davam muito apoio. Então, a criança aprendeu que ela tem que cuidar do outro, porque cuidavam muito dela, por exemplo. Então, essa pessoa, homem ou mulher, é uma mãe ou um pai em potencial. Está sempre assim no cuidado, ser provedor e atender e tal. E aí, quem é que essa pessoa, por uma questão energética, vai atrair? Pessoas, homens ou mulheres, namorados ou namoradas, que sejam carentes como um filho ou uma filha. Então, vai juntar o personagem mãe com o personagem filho, ou o personagem pai com a personagem filha. E aí vai juntar um teatrinho. A fome com a vontade de comer. Personagem aqui, personagem ali, os dois personagens estão se relacionando, infantilizados, sem se darem conta, porque é subconsciente, os adultos não existem, só existem esses joguinhos de comportamento. De então, ação e reação. Ação, né? E reação. Porque você imagina assim, você tá se eu projeto nele o meu pai, e ele não se comporta como meu pai, o que vai acontecer? Eu vou ficar puta, né? Eu vou cobrar, mas como? Me deixou esperando, disse que me buscar e não foi, né? Aquela bebezona que o papai tem que buscar. Tá vendo? Ela sempre foi muito bem cuidado pelos pais e sempre paparicou. Então. É muito importante perceber isso aqui, ó. Fabiana. Em tudo que a gente está falando, não só nessa live como nas outras, a gente volta a falar sempre dessa questão da criança ferida e do padrão de infância. Por que a gente repete isso sempre nas diferentes situações e nos diferentes temas? Porque o padrão é a chave. Quando você entende o padrão que aconteceu com você e que acontece hoje, que aconteceu com o outro ou com a outra e que acontece hoje, você tira da cabeça a ideia de que é uma coisa pessoal, que você tem um problema, que você nasceu com um karma ou com um parafuso a menos e que você tem o dedo podre e que por acaso... Não vai dar certo, assim, só atrai o mesmo tipo de pessoa. Por quê? Por acaso acontecem coisas horríveis? Não é acaso, é o padrão. Isso que é importante. Se eu tenho um padrão de mãe, como disseram aí, imagina, eu tenho um radarzinho para achar o filho, não é? Sem perceber, eu vou achar alguém que se encaixa no meu padrão. Só que o meu lado mulher, ele vai estar percebendo isso. Quando eu estiver consciente, vou falar, pô, o cara não faz nada sozinho, eu tenho que ser mãe dele para tudo. Quando eu preciso, ele não me ouve, ou ele não me ajuda, ou ele não está disponível. Claro, o filho está disponível para a mãe? Não. A mãe tem que estar disponível para o filho. Né? Olha aí, outro com padrão cuidador. Pois é, chega uma hora, não dá, né? Então, quando a gente atrai sempre o mesmo tipo de situação, a gente precisa ver que padrão que a gente está vibrando. Né? Se eu sou a fortuna... Se eu sou a fortuna, eu vou atrair homens fracos. Por quê? Porque eu tô no personagem fortuna. O que a fortuna faz? É forte. Ela segura a onda de todo mundo, ela que faz tudo pelo cara, ela que vai e resolve e acontece. Porque é difícil se desprender. Imagina, às vezes a gente passa uma vida toda nesse papel, né? Tem vários, Elisa, tem muitos padrões. Às vezes a gente passa a vida toda nesse papel que a gente se identifica com ele. A gente nem sabe. Oi, Vivi. A gente nem sabe que a gente acha que a gente é isso. Olha que horror. Porque a gente não percebe, né? E quando o Marco deixou esse vídeo no feed, que são as pessoas... Mas, pô, quem eu sou?
Se eu não sou esses padrões, quem eu sou? Porque esses padrões na infância, eles são criados sem que a pessoa, claro, sem que a criança se dê conta. Por exemplo, se toda vez que eu me comporto assim, o meu pai me xinga, ou a minha mãe zomba de mim, ou eu sou castigado, ou sofro um bullying, eu não vou mais me comportar assim, que seria meu jeito. Eu vou me comportar de um outro jeito para levar a tapinha nas costas, para ser aplaudido e aprovado. Esse outro jeito é o personagem. E aí você começa a criar vários, para várias situações, para vários contextos. E eles são, portanto, um negócio, um mecanismo que existe para te proteger. Ah, vou usar o personagem. Só que aí daqui a pouco você se esquece de quem você é além do personagem. Tem vários, um depois do outro. Porque vira um comportamento automático. Então, cadê a gente no meio dessa zorra toda? A gente não tem espaço. Cara, tem gente que vive a vida toda sem saber cadê eu, quem sou eu, né? Porque não tem essa informação. E não tem também o caminho de como sair disso. E não tem uma fórmula mágica. E aí você pergunta... Alguém perguntou como sair disso. Olha, você faz isso e isso não é assim, porque cada um é um. Eu montei o meu personagem de mãe para desconstruir isso. Primeiro eu preciso de um processo para entender como é que eu cheguei a isso, né? Qual é a minha história de vida? Será que eu aprendi isso na família? Como é que foi que isso... Porque muitas vezes a gente pergunta para a pessoa quando é que isso começou. A pessoa diz desde sempre. Não é desde sempre. Você não nasceu assim. Pode ter começado muito cedo na infância. Mas antes desse muito cedo, não era assim. Então você aprendeu um comportamento defensivo ou agressivo. Para se proteger. Sempre. Então, assim, a gente adoraria dar uma fórmula mágica, né? Mas para cada um é uma desconstrução, porque cada um é único, né? Isso é muito importante a gente levar em conta. A gente não nasceu numa lata de salsicha. Cada pessoa é um universo complexo, com uma história de construção muito única. Se você pegar duas mulheres que tendem a ser cuidadoras dos seus parceiros, parceiras, eles têm duas histórias diferentes. Pegar 10, cada uma vai ter uma construção. Chegou neste resultado, mas a construção é muito pessoal, né? Então, não tem uma fórmula mágica, sabe? O grande negócio é assim, qual é o grande... Por que a gente não se dá conta disso? Olha aqui, a Fabiana diz que ela aprendeu na infância, minha mãe ensinou a cuidar, ela faz assim, mas eu não a culpo. Claro que você não vai culpar ela, Fabi, porque ela também aprendeu assim. Mas você vê, a Fabi aprendeu porque a mãe ensinou ela a cuidar. Mas nem toda mulher hoje com talento para ser mãe do seu amor aprendeu como a Fabiana, né? As mães cuidadoras que estão aí, como é que vocês aprenderam? Se cada uma contar como foi um caminho totalmente único. Né? Então, a gente entende a angústia de vocês. Ai, como é que faz para sair do personagem? Isso a gente está falando da mãe, né? Minha mãe cuida do meu pai. Será que vem daí? Pode ser, pode não ser. Porque tudo é muita sutileza que tem no meio. Por exemplo, se você foi uma criança mais questionadora, você não vai entrar nisso. Porque você vai ver sua mãe cuidando do seu pai e vai falar assim, poxa, mas meu pai não levanta do sofá nem para pegar um copo d'água. Se você é uma criança mais delicada, mais sensível, pode ser que você absorva esse padrão. Então, também tem muito a ver com o teu temperamento, né? Então, é muita pecinha para levar em conta como foi a construção de cada um desses personagens. A gente está falando da mãe, mas tem todos, né? Cada um construiu isso de um jeito. Então, a gente pode ter fórmulas matemáticas e precisas para questões práticas, mas para o ser humano a gente não tem. A gente procura passar o máximo para vocês se darem conta, pelo menos, né, acordarem, assim, algo que sirva para todo mundo. Nessa questão do acordar, é muito importante entender uma coisa. Cerca de 25% das coisas que a gente come durante o dia, calorias, vão para a função cerebral.
Os outros animais não. Só o homem gasta tanta energia pensando. Então, quanto menos ele pensar, mais energia ele economiza. Então, o cérebro tem uma mecânica para economizar energia. Qual é a mecânica? Ele aprende um comportamento, esse comportamento fica automático e ele manda para o piloto automático e não pensa mais nisso. Eu me lembro quando eu fui aprender a dar nó na gravata, aprendi com a minha avó. Então, você pega o nó, enfia a gravata aqui, puxa aqui e faz assim. Ela ensinou. E eu tentava e pensava e errava e tentava e não dava certo, até que eu aprendi. Aí, quando eu aprendi, aquilo foi para o piloto automático. Hoje eu estou conversando com a Mariana e daqui a pouco dei o nó na gravata e nem penso mais no assunto. Quando isso que você aprende é bom e vai para o piloto automático, como, por exemplo, dirigir automóvel. No começo você está ali com toda a atenção, foi para o piloto automático, você nem pensa mais nisso. Então é muito legal. Agora, quando você aprende comportamentos ruins, de cuidar do outro como se fosse mãe ou pai, de não se posicionar nunca para não criar conflito, que você, então, tem medo de criar um conflito, então você já não se posiciona. E uma série de outras coisas que não são boas, se achar uma bosta, se achar inferior, achar que atrai coisa ruim, que tem dedo podre. Então, uma série de coisas que você vai vendo acontecer com os outros, próximo de você, ou vai acontecendo com você, daqui a pouco vai para o piloto automático. Pronto. Você não se dá mais conta que tem ali um comportamento negativo. Então, para sair, é preciso realmente pensar sobre a forma como eu estou pensando. Para aí. Será que eu preciso cuidar dessa pessoa como se ela fosse meu filho? Não, mas eu aprendi assim, o que custa levar para ele um bolinho e um copinho de suco de laranja? Para aí um pouquinho. Se eu fizer isso o tempo todo, então você começa a questionar o seu comportamento. E vai mudando, e isso aqui está exagerado, isso aqui também está exagerado, para um lado ou para outro, você vai saindo do piloto automático. Com certeza. Aqui alguém falou uma coisa. Então, a Érica disse, eu era uma criança questionadora, passo longe de ser a cuidadora. Porém, ela caiu na fortuna, e aí ela acaba, porque veja, se eu sou a vítima, eu preciso de um salvador, não é? Eu sou a carente, a pobrezinha, que eu não consigo me cuidar, eu preciso de um salvador. Se eu sou a fortuna, eu não vou querer um fortão como eu, porque, exatamente, eu vou querer alguém que eu possa salvar, alguém para quem eu possa mostrar a minha performance. Claro que isso não é consciente, né? Mas se eu sou a fortuna, o tipo assim, se eu sou, aqueles filmes da Disney, né? Se eu sou um conquistador, eu preciso ter alguma coisa para conquistar, uma terra para conquistar, né? Eu sou um guerreiro com capa e espada, eu vou precisar ter alguém para lutar. Tanto que em tudo que é filme, gibi ou livro, você nunca tem dois personagens iguais do mesmo lado. Você tem o Batman e o Coringa. Você tem o Batman e o Robin, que são complementares, amigos, né? Ou um casal lá, o senhor e a senhora Smith, lá, o Brad Pitt e a Jolie. Ah, mas os dois são espiões. Mas ela tem o jeito dela e ele complementa. Então, sempre tem um contraponto. Esses contrapontos é que muitas vezes se manifestam nas relações, né? E aí tem aquela coisa, né, que você falou do senhor e da senhora Smith. Em tese, ele é o homem, ele tem que ser mais quem é? A fortuna é ela, né? Então, você vê que não tem um padrão homem e mulher muito. A gente acha que tem, mas não tem. Porque tem homem que é pai também, né? Então, a gente... mulher é maternal, homem é insensível. Existe uma mudança de posição aí que a gente não percebe. O que acontece quando tem dois personagens convivendo? Quando passa o encantamento, né, aquela coisa da sedução, do jogo de conquista, e eu tenho que manter essa relação, o que acontece? Porque eu não consigo manter o meu personagem, aquele que eu quero demonstrar que eu sou, porque tem isso, né? Eu vivo no personagem carente, quero demonstrar que eu sou fortuna. Porque às vezes que eu fui por uma história com o meu personagem carente não deu certo. Então, eu começo a desenvolver o oposto, a fortuna. Só que aí, passada a fase e isso vale para os dois, homem e mulher.
Passada a fase da conquista, né, da sedução, começa a vir a carente de volta de novo, que é o meu personagem principal. O mais antigo, o mais habitual, antigo. né? E aí, o que vai acontecer? A outra pessoa vai levar um susto? Mas como assim? Eu me apaixonei por ele ou por ela justamente porque era uma pessoa tão, né, bem resolvida, tão me passou tanta coisa, assim, nesse sentido, de que era de igual para igual, e de repente eu tô com um bebezão, uma bebezona na minha frente, que reclama por qualquer coisa, né? Mas vamos supor que a outra pessoa também está no seu personagem. Qual que era o seu personagem? De querer uma mulher que fosse... Ele é fraco, né? Na verdade, ele é fraco, ele é carente também. Isso quando junto, porque tem muitas combinações. Então, ela é carente de fundo, ele também. Só que ele estava representando, ou ela, né? O papel de autossuficiente, fodão, liberal. Não, eu entendo tudo. Porque tem os machistas, vamos combinar, que eles têm uma capa, assim, né? De não, a mulher tem que ser independente mesmo, ela, né, tem essas coisas. Só que lá no fundo o cara é machista. Então, o que que acontece quando vem à tona os dois eus, entre aspas, os dois personagens de cada um? Começa a haver atrito, né? E aí vai se estabelecer um jogo de vítima e agressor. Nossa, isso é tão louco, gente. Se estabelece um jogo de vítima e agressor. Quem é a vítima e o agressor? Veja, o agressor pode ser vítima também reclamando dessa pessoa que só está carente, mas era fortuna e virou carente, virou uma chata, fica só miando, não é a pessoa que está atendendo as minhas demandas. Um dos lados manipula o outro pela assertividade, tem que ser assim, 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 a outra pessoa se submete, e a outra pessoa que é a vítima, o personagem vítima, manipula o outro pela fragilidade, pela vitimização. Então, na verdade, embora pareça que um domina e o outro é dominado, existe uma manipulação recíproca que alimenta o teatrinho. Vai alimentando aquilo, alimentando aquele padrão, e nenhum dos dois sai disso. E quando a vida, por qualquer razão, que é verdadeira, como diz o Caetano, a vida que é real e de viés, né? A vida chega e apresenta uma situação que você tem que ser adulto, nenhum dos dois está preparado para isso. Né? E aí a gente se pergunta, cadê o amor nessa história? Né, gente? Onde foi parar o amor? Aquela relação que a gente queria ter, né? A gente é especializado em psicologia transpessoal, a gente tem pós-graduação. Mas a gente tem uma formação muito ampla, viu, Rose? Porque o que que acontece? Para todo esse monte de personagem aí, existe um jeito de pensar que ele desenvolve, um jeito de sentir, emoções mal resolvidas da infância essas, porque o que que acontece? Quando eu tenho uma mágoa antiga mal resolvida, de criança, que fez eu me sentir rejeitada, isso vai estar sempre comigo, né? Então, no momento em que aciona um gatilho na minha vida adulta, e eu sinto o cheirinho da rejeição, mesmo que não seja, e essa emoção vai produzir pensamentos, maneiras de pensar, né? Legal, Rose. Então, então não adianta, por exemplo, a gente ter uma abordagem tradicional sem levar em conta todas essas instâncias e também a instância da mente supraconsciente, que é onde está a nossa essência. Tcharam. Que é o que a gente chama vulgarmente de espiritual. Né? Mas espiritual já ficou uma coisa tão clichê, né? Parece que é tão fora da gente,
Então, quando a gente se refere a uma mente supraconsciente, joguem no Google aí. É o que está acima da consciência. Tem o subconsciente. Subconsciente, tem um inconsciente. E o supraconsciente. O tema da live são joguinhos de conquista, mas já está quase no fim, Paula. Mas aproveita, fica aí que ainda dá para aproveitar. Então, a gente, olha só, a gente tem a mente inconsciente, que é onde tem todas as informações da humanidade. Por exemplo, eu vou pegar uma coisa boba, é aquela história, mulher tem medo de barata. Isto está no inconsciente, gravadinho lá. Quando você nasce mulher, automaticamente você vai captar isso, que é um arquétipo muito forte, né? Então, isso está no inconsciente familiar, logicamente, que é o que a gente tem acesso mais rápido, né? Eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Minha família nasceu na Hungria, era todo mundo da Hungria. E meus avós passaram pela Primeira Guerra, meus pais pela Segunda. Então, vem uma... Eu não, eu nasci no Brasil já, no paz e amor, já tranquilo, né? Só que é lógico que eu trago em mim o inconsciente. Eu trago, mesmo que eles não toquem no assunto, eu trago em mim uma memória quase celular, né? Que eu apreendo por uma parte minha que também não é consciente. Então, o que aconteceu comigo por muito tempo? Às vezes eu entrava no modo guerra. Eu não lembro quais eram os meus gatilhos, mas, por exemplo, se eu percebia que a pessoa queria passar a perna em mim, eu ligava a desconfiança e ligava um lado mais rude, sabe? Mas isso também tinha um outro lado meu, que eu era bobona. Eu acreditava em todo mundo. E eu não consigo lembrar quando que eu ficava mais rude, quando que eu ficava mais bobona, boba e ingênua. É louco, né? Você lembra que tinha esses dois personagens? Tinha. E um alimentava o outro, porque se você se sentia muito rude, você, eu tô sendo rude demais, eu não vou ser tão rude. Eu tô sendo ingênua. Eu tô sendo ingênua demais, eu vou ser rude. Então, essas coisas atávicas são muito alimentadas para serem mantidas a qualquer preço, né? Mas o fato eu me armava muito. Mas e por quê? Porque tem toda essa coisa da memória da minha família, que eu não passei, nem se falava sobre isso em casa, mas eu trago isso, porque está no inconsciente familiar, né? Aí a gente tem o subconsciente. Marco, explica. Imagina assim. Presta atenção. Tá, imagina assim, que o que tem a nossa consciência. O que é o consciente? É o aqui e agora. Então, só uma coisinha, Eneide, você fez a última, manda pra gente, reitor, a gente quer saber. Aquela veio totalmente assim, ó, sem planejar nem nada, e aconteceu com ele. Foi muito lindo, foi muito forte. Então, vamos lá. Tem a consciência. O que é a consciência? A consciência é uma membrana meio móvel. Só uma coisinha, desculpa. Érica, vê se esse negócio de fortuna não tem a ver com a tua memória familiar, tá? Érica, desculpa, porque eu sou ceguinho. E agora eu vou trocar de óculos, mandei fazer um óculos novo para mim. Então, eu olho aqui para a tela e eu vejo as letrinhas, mas eu não consigo ler. Então, desculpa, eu podia ter... Olha, vir para o consciente é um passo muito importante, viu, Paula? Eu passei por isso também. Então, quando a coisa vem para o consciente, eu estou vendo, primeira coisa, levar um susto. Tá? A gente leva um susto. Porque você achou que você estava aqui, quando você percebe o que você estava fazendo, em que pegada você está lá embaixo. É uma porrada, sabe? É muito ruim quando a gente descobre, por exemplo, que a gente está... Quando a gente tira a máscara do personagem. Gente, ela fazendo papel de carente. Sabe? A gente... É uma coisa que dá um gosto amargo, né? Não é legal. Por isso, muita gente foge de um processo terapêutico, vai dar de cara com essas coisas, esses monstrinhos. Mas eu preciso ver isso, porque se eu não olhar isso, ele vai ficar lá dentro de mim, né? Orientando a minha vida, no meu caso, me armando, né? Eu não quero viver assim o resto da vida.
Então, Sula. Então, a gente tem que, primeira coisa é a gente perceber isso. Não tem aquelas pessoas que falam assim, eu não quero ser igual a minha mãe, não quero. Deus me livre de ser igual a minha mãe, Deus me livre de ser igual ao meu pai. E a pessoa tem certeza que ela não é igual à mãe e ao pai. Eu tinha certeza que eu não era igual à minha mãe. Ele tinha certeza que ele não era igual. Eu me lembro, porque o que acontece? Quando a mãe e o pai tem um lado que a gente não gosta, que a gente abomina, não, meio que a gente exclui a mãe e o pai de um lado nosso, de afeto. Aí, daqui a pouco a gente vai ver, a gente está fazendo igual. É muito louco. Eu lembro que o dia que eu me dei conta que eu estava repetindo a minha mãe. Eu me lembro de um exercício, um exercício que a gente fez, uma das primeiras formações que a gente fez em 2010, 2011. E um dos exercícios era pegar, nos deram um papel lá no curso, pegar uma lista de qualidades e defeitos, de características, umas 60 coisas. E do ladinho tinha 3 quadradinhos, assim. M de mãe, P de pai e E de eu. E eu tinha que marcar com X se aquela característica boa ou ruim era eu copiei, eu herdei do meu pai, ou da minha mãe, ou dos dois, ou era minha. Minha que eu criei e eles não eram assim. Eu pensei, isso aqui vai dar assim, 60, vai ter umas 20 coisas que eu herdei e 40 são só minhas. Quando eu terminei o exercício, cara, 55 coisas era do pai, ou da mãe, ou dos dois, e 5 coisas, sendo que uma era mais ou menos, vamos dizer que fossem 5, eram minhas. É triste. Foi um susto, cara. É triste. Mas olha só, se a gente não olha para essas coisas que estão no porão, como é que a gente vai sair do modo porque isso está tudo no subconsciente. Tem o inconsciente, que tem muitos arquétipos. Está lá embaixo, que a gente não tem acesso. E tem o subconsciente, que é nosso, é só nosso. Como é que é o subconsciente? Assim, o consciente está aqui. Tá? Agora, nós estamos aqui. Aqui agora. Eu estou aqui com a Mariana, tá o horário, tá calor, hoje é uma segunda-feira, tá. Começou março, isso é o aqui agora. Esse aqui agora, ele não fica sozinho. Ou ele gruda embaixo, no subconsciente, ou ele gruda em cima, no supraconsciente. E olha só que interessante, desculpa te interromper, agora que a gente está aqui atento para fazer a live, nós não vamos grudar em lado nenhum. A gente está aqui no agora. Talvez quem esteja ouvindo aí, que está ouvindo, talvez bata alguma coisa assim, ai meu Deus, aí você cai lá, né? E o subconsciente, ele é feito de passado. Então, por exemplo, você está andando na rua, eu aqui agora, estou andando na rua, daqui a pouco eu escuto uma música, sei lá, dos Beatles, que lembra a minha primeira namorada, quando eu tinha 14 anos, tocou essa música dos Beatles no bailezinho lá, que dará. Então, esse estímulo auditivo, hoje, de 2021, Beatles, aquela música, vai vir aqui para o arquivo do subconsciente, vai procurar a pastinha aqui, minha primeira namorada naquele bailinho. Aí eu tô andando na rua... A gente nem percebe. Não percebe. Aí você sente o cheiro de um bolo de fubá. Aí você lembra, esse cheiro é igual ao bolo que a minha avó fazia. Vai lá no subconsciente procurar o arquivo bolo de fubá da vovó. Então, tudo é no passado. No subconsciente. O supraconsciente, que a Mariana falou, que é aquela palavra gasta espiritual, é quando você liga o negócio aqui em cima, no que está acima da consciência. Aqui tem Deus, aqui tem a espiritualidade, aqui tem as infinitas possibilidades da física quântica, a criatividade, a fonte de possibilidades. Então, quando você conecta a tua alma, a ligação da tua alma, porque, gente, todo mundo aqui tem alma. E adivinha onde é que está o adulto? Ele está aqui ou ele está aqui no passado? O adulto está aqui. Né? Quando você quebra o padrão que você vinha do subconsciente de um jeito ou de outro e se liga, e para crescer, para se expandir, para usar as suas experiências do passado como um trampolim para você ir para o futuro. E não ficar aqui rodando no mesmo lugar, como a maioria da humanidade faz, né? Na verdade, se a gente está muito ligado no plano 3D, que é esse aqui, né? Muito envolvido com as coisas desse mundo, sem parar para meditar, né, todo dia, sem estabelecer uma ligação com a luz que você tem dentro de você, aquela centelha
você não consegue sair desse mundo ordinário que está cheio de problema, né? Está cheio de problema aqui. Então, se a gente ficar só nisso, a gente pira. Dependendo de como está a sua vida, você pira. Por que algumas pessoas conseguem superar o desafio mais fácil e outras ficam lamentando a vida toda o que aconteceu? Porque não tem uma confiança que não é daqui, não é aqui. É na luz que te guia, que você talvez nem veja. Uma coisa que a gente sempre diz, quando a gente olha para trás, talvez algumas de vocês percebam, alguns de vocês. Repara o seguinte, tudo que aconteceu de ruim com você, que foi muito ruim, que doeu muito, que desestruturou tua vida, naquele momento, é a noite escura da alma. Mas repara se aquilo não trouxe algo bom. Nem que seja um aprendizado difícil para você não fazer mais aquilo, por exemplo. Aquilo traz uma transformação. As coisas ruins são pontes. A gente tem que entender isso para algo bom, para algo melhor. Ah, mas não é assim, eu vou olhar no relógio, estou esperando aqui vir algo melhor, está demorando uma semana. Às vezes vai demorar um pouquinho mais, né? Então, a qualidade de vida da gente, quando a gente percebe este movimento da vida, que não termina no ruim, e que depois do ruim virar um bom, a gente começa a desenvolver uma confiança muito bonita na vida. A gente começa a desenvolver a mente supraconsciente, porque aí a gente começa a falar, pô, caramba, então tem uma inteligência maior que a minha, que ela tá me guiando, sabe? Vamos pegar uma metáfora, por exemplo, uma metáfora bíblica. Imagina Jesus que queria encontrar os discípulos que estavam pescando lá no lago de Tiberíades, lá na Galileia, e ele chegou ali e disse, bom, os caras estão lá no meio do lago, eu vou lá encontrar eles. Botou o pé dentro d'água e saiu caminhando. Em cima d'água, até chegar lá onde estavam os caras, aí os caras estranharam, e o Pedro disse, mas se é mesmo você, é mesmo Jesus, deixa eu ir até aí caminhando em cima d'água. E aí o Jesus disse, não vem. Ele botou o pé fora do barco e saiu caminhando. E no meio do caminho ele disse, mas e se isso aqui for um demônio aqui, eu tiver, né? Então, já perdeu a confiança e começou a afundar. Aí Jesus ergueu ele e disse, homem de pouca fé. Se você tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, tu ia dizer para essa montanha, ergue-te e se lance ao mar. E assim seria. Então, o que Jesus tem? É fé? A gente pode chamar de fé em que vai andar em cima d'água, por exemplo, ou vai ressuscitar o Lázaro, ou vai fazer as outras coisas que ele fez na história dos cristãos, né? De quem acredita. Mas, fundamentalmente, ele tem confiança. Ele tem confiança que ele vai conseguir. Se ele chega inseguro, tipo, pai, me ajuda, cara, mas eu tô meio, putz, cara, nunca ninguém andou em cima d'água, me dá uma força aí. É uma energia. Agora, se ele chega na confiança, porque ele conhece o cara, ele sabe como é que a coisa funciona, ele vai botar o pé dentro d'água com confiança. Imagina a diferença, guardadas as proporções, para você ir para um encontro com uma pessoa que você gostou, inseguro, insegura, será conectada no subconsciente ou conectada no supraconsciente com confiança, porque aquilo ali foi bom, vai te trazer no mínimo um grande aprendizado, uma relação bacana, quem sabe, você vai chegar com mais energia de que vai dar certo. É garantido que vai dar certo? Não, mas a chance de dar errado é menor. E é muito interessante vocês fazerem esse exercício de olhar para trás, né? Faz uma linha do tempo, traça uma linha e põe lá a atualidade, 5 anos, 10 anos. Vai botando as coisas principais que aconteceram, de ruim. E depois coloca as coisas de bom. Você vai ver que as coisas boas vieram imediatamente após uma coisa ruim. Não é louco? Façam isso no papel. Então, você começa a ver, como a gente estava falando, que tem uma inteligência maior guiando tudo. Aquela que faz o sol nascer todo dia e se pôr, nascer todo dia e se pôr, sabe? Só que se a gente está muito preso nisso aqui só, na coisa
pragmática, no mundo material, no mundo nesse aqui, né, da lei da gravidade, se a gente não se permite olhar e começar a perceber, a gente vai entrar em desespero, gente. Vai entrar em desespero. Aí vocês podem dizer a assim... quantidade de gente se matando porque está numa pior. Porque para elas é como se deu para mim. Eu não vou conseguir sair desse fundo de poço. E não é verdade. É porque às vezes a pessoa está realmente numa situação e ela já é tão frágil. É tão engraçado, às vezes acontece com a gente entra numas bad também, numas deprê, e aí, repara, um negócio tão fundo. Parece que você não vai sair nunca mais. Parece que você não vai sair nunca mais. Não é verdade? Tem dias assim que eu chego para a Mariana de Baca, hoje eu acordei torto. Tá, mas e o que houve? Aí eu sei por quê, ou não sei. E a Mariana diz, mas isso aí em seguida passa. E a minha, eu digo, que legal. É porque mas não é no seu, né? A minha sensação é que não vai passar nunca. Então a gente né? Aquilo pesa, porque você está muito conectado aqui no subconsciente. Lembrou alguma coisa, associou com alguma coisa, você nem sabe, e grudou naquilo ali e vai embora. Exatamente. Entendeu? Então, qual que é o perigo disso? Nossa, a gente está falando de joguinho de conquista, já está na lua, né? Mas... Isso que a gente tem um roteiro aqui na tela do computador, para não sair do roteiro. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, qual que é o perigo disso? Quando a gente está muito vivendo aqui, não sabe, que tem a mente supraconsciente, não ligou Lé concreto para perceber na prática que tem uma inteligência divina guiando tudo, divina, ou sei lá, o que você queira chamar. Isso é importante, a gente não está falando de religião. Não. A gente respeita a religião, respeita mesmo, porque é o caminho como a espiritualidade se expressa para pessoas que têm religião. Mas a gente está falando de espiritualidade. Deus não tem religião. Deus não é católico, não é budista, não é evangélico, não é hindu, não é islamita ou judeu ou da Umbanda. Deus não tem religião. Quem tem religião é nós. Quer dizer, o que vai servir mais para expressar isso é por esse caminho, por aquele caminho, por aquele caminho. E todos os caminhos estão certos. Todos são bons. Porque, às vezes, para mim, o que ressoa mais naquele momento é uma religião e não a outra, né? Quem é a gente para julgar o momento de cada uma religião? Na verdade, o que a gente sente é assim como... É numa música que eu escutei uma vez, nem lembro o nome nem a música, mas tem um pedacinho que diz assim: como as contas de um colar estão presas por um fio. Então, a gente acredita que as contas do colar, que são as coisas e os significados, as coisas de dentro e as coisas de fora, elas são unidas por um fio, para terem um sentido, como a Mariana disse. Mesmo as coisas ruins estão unidas por um fio para que tenham um significado e um aprendizado para nós. É nisso que a gente acredita. Nossa, total. Então, isso também, depois que você já comprovou que a coisa funciona assim, por observação, você está observando, né? Não é para ter uma fé cega. Começa a perceber como é que funciona. Faz essa linha que a gente falou e bota os acontecimentos da sua vida, né? E você vai observar que tudo é bem. Ai, mas a situação do país, mas a gente morrendo de fome. Sim. Mas, se você pegar uma família, às vezes, que está muito numa situação ruim, você vai ver um coração tão generoso, às vezes na favela, tem tanta gente generosa, mais generosa que nós, que a gente fala assim, meu Deus, são anjos, são pessoas anjos, porque tem uma sabedoria. Às vezes eu, com um problema desse tamanho, não aguento tranco como essas pessoas aguentam. Quando você vê uma pessoa miserável, num país miserável, que nem o nosso, que é miserável desde que foi descoberto, e nenhum governo nunca fez nada para melhorar isso, desde o tempo da colônia. Não, e você vê... Não entrando em política, é de cultura que eu estou falando, não é de política. E você vê, assim, uma pessoa miserável dessas, ganhar um pãozinho, achar um pãozinho, e tirar um pedacinho de pão, e dar para o cachorrinho dela ali na rua, que é o companheiro dela ali, que está ali naquele papelão, debaixo da ponte. E você vê a gratidão desse ser humano por aquele bichinho, e a gratidão do bichinho para o ser humano. Então,
tanto o bichinho quanto essa pessoa pobre, miserável, tem muito a nos ensinar. Né? E o nó da garganta para falar agora. Porque, assim, é muito... Então, quando a gente tem a bênção de ver uma coisa assim, isso dá um choque na cabeça, né? Porque a gente cai na real, né? A gente cai na real, pera lá. Essa pessoa que não estudou, que essa pessoa que não tem nem onde tomar banho, às vezes, não tem o que comer, ela é capaz de um gesto desse. Né, gente? Então, ela tinha tudo para ser uma revoltada, um revoltado, né? Chutar o cachorro. Então, vocês percebem que... Vocês percebem a origem do joguinho de conquista? Que é uma... O que tem a ver? Tem a ver, é uma inconsciência. As pessoas se movem numa superfície inconsciente das coisas, ainda mais nesses tempos onde tudo é superficial, rede social, like, curtida, e já envia mensagem, já vai embora, e cadê a mensagem? É tudo tão superficial que até os contatos entre as pessoas, nas conquistas e nos encontros, e nos primeiros encontros, acabam sendo superficiais assim. Quem sabe se essas pessoas tivessem um pouquinho mais de profundeza, de olhar para aquilo, olhar para aquela outra pessoa, para aquela situação 2 vezes, 3 vezes, como faz essa pessoa com o seu cachorrinho. Porque se ela tivesse um olhar superficial sobre o cachorro, ela comia o pão inteiro sozinha. Comia até o cachorro. Comia até o cachorro. Né? Quer dizer, que se foda o cachorro, eu vou cuidar do meu aqui, porque eu tô com fome. Não. Eu vou olhar de novo. E de novo. E vou olhar 3, 4 vezes e vou reconhecer naquele olhar peludo ali alguma coisa que é o meu único amigo, que é o meu único parceiro. E ele também está com fome. Vamos parar com esse papo. Bom, eu só disse. Você vai ficar falando, eu vou ficar chorando aqui. Então tu fala e eu choro. Né? Mas que falta mais falar? Acho que é isso, né, gente? Então, dar-se conta, acordar, se dar conta, por exemplo... Aquele exemplo que eu uso várias... Isso aqui tá andando, porque parou lá. Aquele exemplo que eu... Cheio de comentário. Aquele exemplo que eu dou, que eu já falei algumas vezes, assim. Imagina que você aprendeu a dirigir no Brasil, automóvel, e você dirige muito bem no Brasil. Foi para o piloto automático. Você nem pensa mais no pedal, nem nada. E aí você muda para Londres. E lá em Londres a mão é britânica, é o contrário. Em vez de entrar para a esquerda, entra para a direita, ou o contrário. Então, se você for dirigir em Londres como você dirige no Brasil, você vai bater o carro em cada esquina. Então, você tem que desaprender a dirigir como no Brasil e aprender um novo comportamento, que é se dirigir em Londres. Então, se você quer uma relação adulta com uma pessoa, mas o teu jeito de chegar é de personagem criança, porque tem esses joguinhos e tem esses aprendizados que vêm da infância, que você herdou da mamãe, que herdou da vovó e do papai, essa coisa toda. Então, você tem que desaprender a dirigir a relação daquele jeito antigo, que não tem mais trazido bom resultado, e aprender a dirigir como se fosse em Londres, por exemplo, de um novo jeito. Sem repetir automaticamente padrões de oi, como é que tá? Eu sou isso, eu só falo de mim, ou eu tô tão carente, preciso tanto do seu apoio. Então você começa a questionar esses mecanismos, esses automatismos, dizer, não, para aí um pouquinho. Isso aqui eu já fiz nas últimas 3.812 vezes, não deu certo. Então agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou esperar a pessoa falar primeiro, em vez de eu falar, ou eu vou esperar. Eu vou falar que eu nunca falo. Então eu vou usar o cabelo de um jeito que eu nunca usei para encontrar essa pessoa, botar um perfume novo. Eu vou me interessar por saber dela. Ela vai se interessar por saber de mim. Você começa a quebrar padrões. E daqui a pouco você está muito diferente daquela pessoa que repetia comportamentos em tantas situações afetivas do passado. Gente, olha o que a Fabiana falou aqui. Eu tive uma deprê assim, pensei em me matar, mas foi por causa de um divórcio. Fui educada para ter um relacionamento para sempre. Tá vendo? Então, é louco, né? Às vezes a gente tem umas crenças malucas que a gente traz de família sem questionar.
A gente até vê as pessoas se separando, mas eu não posso, porque isso virou uma verdade para mim. Uma religião. Assim. Eu sou fiel àquela religião que diz, na minha família, entre aspas, né? Ninguém se separa, é errado. É um pecado. Então, quando acontece um negócio desse, desestrutura mesmo, Fabiana. Né? Então, que loucura, a ponto de você pensar em se matar, né? Tu olha como a coisa pega muito, muito. Então, é muito importante a gente questionar tudo, porque senão a gente desce a ladeira abaixo. E, Fabiana, olha só, você passou por essa situação. Aí vem aquela diferença que a gente já falou várias vezes também. A diferença entre fato e interpretação do fato. Então, qual é o fato? Ah, meu relacionamento não deu certo. Esse é o fato, tá ruim. Houve uma separação. Qual é a minha interpretação? É o fim do mundo. Eu vou me matar. Mas, de fato, existe uma razão para você se matar? Não. Talvez você tenha se livrado de um abacaxi. Talvez você tenha aberto portas inacreditáveis que em breve vão trazer coisas novas para você. Então, o fato é só o fato. Não deu certo, terminou. Qual é a interpretação que eu ponho em cima desse fato? Eu vou olhar para o fato assim ou vou olhar para o fato assim? Ah, não, eu vou olhar para o fato, olha, não foi tão ruim, por causa disso e disso e disso, já não estava bom. Tu vai interpretar aquele mesmo fato de um jeito ou de outro. A Larissa está dizendo, estou me sentindo assim, me sinto fraca por não conseguir sair dessa tristeza profunda. Me sinto com pouca fé e fraca e tudo me abala. Sabe, Larissa, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes a vida nos empurra, nos espreme, até que a gente tem que pedir ajuda. E aí a ajuda vem. Hoje em dia vem muito rápido. Então, a vida escreve certo por linhas tortas. Então, não sei qual é o recado. O recado da vida para você agora. Mas, no fundo, a gente sabe. Talvez eu esteja teimando em alguma coisa. O que está te dando uma tristeza profunda? Olha para isso. Será que eu estou insistindo num caminho que não é o meu? Será que eu não estou conseguindo esquecer uma coisa ruim, um desaforo que alguém fez para mim? Presta atenção. O que essa tristeza veio te contar? Às vezes, pode ser uma coisa assim, ó. Eu não consigo tirar o outro da cabeça, ou a outra, porque se eu tirar o outro ou a outra da cabeça, ou seja, esquecer o outro ou a outra, eu vou ter que lembrar de mim. Vou ter que olhar para mim, vou ter que pegar o holofote e colocar o holofote em mim. Enquanto eu colocar o holofote no outro, eu tenho uma justificativa emocional e até racional para não me mover. Mas se eu tirar o outro e dizer, foi, aí eu vou ser obrigado a olhar para mim, trabalhar as minhas coisas, mudar, crescer, tomar decisões, assumir responsabilidades. O que a Larissa disse assim, não consigo silenciar minha mente toda hora, pensamentos de perda, perdi meu segundo irmão. Larissa, é uma coisa punk, né? É uma coisa muito punk. Manda uma mensagem pra gente, tá? Para o direct. Essas coisas a gente tem que falar assim, não é nem no particular, é assim, são coisas tão individuais que alguma coisa que a gente for dizer precisa ser individual também. Não dá para usar assim de uma forma mais... E a Rose está dando um bom conselho aqui para você, Larissa. Obrigada, Eric. Obrigada, Dea. Legal, Vanessa. O que é dar sequência dessa live, Ana Lu? Sugira, a gente gosta muito de receber ideias de pauta para lives futuras, então digam mesmo o que vocês gostariam que a gente conversasse. Exatamente, tem muita coisa para viver ainda. Esse que é o problema, né? A gente fica botando, quando dá essa tristeza profunda, a gente acha que é um ponto final. Não é, gente. Não é, Larissa. Não é um ponto final. Sabe? Não é.
Não é um ponto final para esse cara aí do cachorro, do pãozinho. Nunca é um ponto final. Nunca é. Nunca. Nunca é um ponto final. Esse que é a grande questão. Porque olha só, imagina, um rápido exemplo assim, vamos imaginar, eu tô com 60 anos, tá? Então vamos dizer que desses 60 anos, 20 anos eu tenha dormido. Sobrou 40. Dormindo, que é um terço da minha vida eu dormi, né? De noite, enfim. Desses 40, vamos supor que uns 20 mais eu tenha ficado em trânsito, assim, de um lugar para o outro, de ônibus, de carro, de avião, de trem, indo daqui para lá, ou a pé, me movendo de um lugar para o outro. Sobra 20. Vamos dizer que desses 20, 10 eu tenha feito coisa de distração, jogado videogame, futebol, assim, coisas. Sobram 10 de uma vida de 60 anos. Esses 10 que sobram é o tempo que eu dediquei, fora ainda outras distrações, vamos dizer que 10 anos eu tenha utilizado para construir a pessoa que eu sou. Dentro, assim, por dentro, me construir minha identidade. Cada um de vocês pode fazer o mesmo com a vida, dividindo mais ou menos nessas frações. Se eu parar para pensar assim, seria possível construir uma pessoa como eu em 10 anos? Não. É impossível. É muito pouco tempo para construir alguma coisa tão ampla e tão complexa e tão rica e tão tanta coisa quanto eu me acho e eu vejo que eu sou e cada um é. Então você não veio para cá do zero, para começar do zero, e nem quando tem o ponto final, você deixa de continuar essa história. Isso aqui é só uma peça de teatro, que a gente está interpretando este papel, esse papel, mas o ator ou a atriz por trás desses personagens que a gente interpreta aqui na terceira dimensão, já vem de algum lugar que a gente não lembra e vai para algum lugar que a gente não imagina. Mas não existe ponto final. Pelo menos na maneira que a gente pensa a vida, né? Por todas as experiências e conclusões que a gente chegou. Sim. A Graça está falando, próxima live, como olhar para dentro. Sabe uma coisa que me ocorreu agora? A gente, de repente, podia abrir um grupo de mentoria para fazer mergulhos para dentro, né? Aí cobrando um valor, sei lá, não sei qual ainda, a gente é uma ideia que veio agora. De repente, quem sabe para frente, né? Se vocês se interessarem por isso... Tipo uma terapia em grupo. Se vocês se interessarem por isso, que aí a gente pode ir um pouco mais profundo do que faz aqui, né? Porque vai ter um ambiente assim mais privado e talvez menos pessoas, certamente menos pessoas, então nos digam se vocês pensam, o que vocês pensam sobre isso. É uma ideia. Me separei em janeiro do ano passado, junto com essa pandemia, com a minha filha, um transtorno de ansiedade sério. Pensei que não iria conseguir ficar sem a pessoa, porque foi um momento... Ai, Naira, você não continuou, eu não sei o que é com... Naira, ai, socorro. Cancela. Isso. Naira, completa o teu pensamento aqui, mais adiante, aqui, para a gente poder... Falei Naira. Ou Naira, ou Naira, né? Vamos ver se a Naira respondeu. Olha, gente, quem quiser dar um oi pra gente depois por direct, tá? Pra gente ter uma noção. Uma coisa que eu tava pensando assim, ó. O que é bacana fazer? Pegar um grupo de pessoas com as mesmas coisas, né? Tipo, para não ficar um grupo heterogêneo. Então, vamos supor, eu sou um ciumenta, não consigo me controlar. Então, vai os grupos dos ciumentas. Ou eu sou vítima, não consigo sair do papel de vítima. Ou de mãe. Ou de mãe, né? Para separar direitinho, para poder ter uma linha de trabalho com cada uma dessas galeras, porque é metodologia diferente para cada problema, né? Mas são ideias, vamos amadurecendo aí. Tá aí aonde, Naira? Deixa eu ver. Não vi. Vê se ficou para trás. Deixa eu ver. Vanessa. Não. Não, Naira, eu acho que parou ali mesmo, cortou. Manda de novo. Pois é. Que bom que vocês gostaram. Agora a gente vai liberar vocês, né?
e nós também para comer. Mas então, acabou saindo um pouco do assunto, mas é como tem que ser, né? Vai rolando conforme vocês vão trazendo. E comecem a se observar, né? Será que eu tô. Quem é que chega na minha frente? É um personagem meu? Essa pergunta é bem interessante. Eu vou encontrar o fulano, eu vou encontrar a fulana. Aí você se pergunta, quem vai encontrar o fulano, a fulana? Eu quem? Eu. Tá, e quantos anos tem esse eu? Aí você vê se você está carente e está indo encontrar com carência, você deve ter uns 12 anos. Se você vai encontrar meio assim, eu que vou conquistar, porque eu sou o cara, porque eu sou a cara, aí quantos anos você tem? Ou se você vai lá esperando que o outro te supra e te entenda e case com você daqui a uma semana, quantos anos você tem? Não, eu estou indo lá de boa para conhecer ou para reencontrar a pessoa e não tenho expectativas maiores, estou indo lá para conhecer, espero que a pessoa vá com a mesma energia. Bom, aqui já tem uma pessoa adulta. Então a gente sente assim qual é a nossa energia para ir lá, né? Eneide está falando, Eneide, a próxima live, como reconhecer, aceitar e trabalhar as nossas sombras, aquilo que queremos deixar escondido no porão. Então, dá para como reconhecer, como aceitar, mas isso é um processo terapêutico, Eneide. Não dá para resolver isso numa live, né? A gente dá pistas, assim, a gente dá... Porque é o que é possível fazer aqui nesse tempo, né? Paula, vou para o grupo dos vitimizadores. Então, o emocional, na verdade, Kaelen, ele interfere em tudo, até na maneira da gente pensar. Se eu estou com raiva, ele interfere nos meus pensamentos. Se eu estou bem, ele interfere nos meus pensamentos. Né? Ou eu produzo pensamento de raiva ou de felicidade. Se eu estou me sentindo feliz porque eu resolvi um problema, meus pensamentos vão vir harmônicos, né? Tu imagina na doença como ele não pega. O sistema imunológico, ele tem ligação, o sistema límbico, com o imunológico. O límbico é onde está nossas emoções, a casinha das emoções. Está tudo interligado. Por isso que existe o termo doenças psicossomáticas. Joguem lá no Google, doenças psicossomáticas. A USP uma vez fez um estudo, e se eu não me engano, ela disse que nesse estudo, tem que jogar no Google, isso é antigo, tá? Que 90%, 80% das doenças eram psicossomáticas. O que significa isso? Que a doença não existe? Não. Significa que ela veio para o corpo. A tua emoção veio para o corpo. Eu nunca esqueço uma vez que a gente estava andando, anos atrás, estava andando aqui numa servidão, aqui perto, e tinha uma corujinha, que a gente mora meio fora da cidade, tinha uma corujinha que foi atropelada, e ela estava ali, viva, porém foi horrível, na estrada. E eu fiquei com medo de pegar com a mão, porque ela podia se desmanchar, se debater, me bicar, eu não sabia. E aí ficamos alguns minutos ali, vários, até que eu decidi, cara, eu vou em casa, pegar uma caixa de transporte de gato, aquela gaiolinha, e umas luvas de couro, de jardinagem, para pegar ela e botar ali dentro com um paninho, para levar ela para casa e ver o que a gente faz. Fui, a Mariana ficou lá, e eu fui buscar aqui em casa as coisas. Quando eu voltei, eu estava completamente gripado. Foi surreal, gente. Foi surreal, cara. Eu passei mas não é assim, resfriei. Não, é gripe mesmo. Estava super bem, em 5, 10 minutos veio uma gripe absurda. Psicossomático. Veio para o corpo. A emoção me pegou de tal jeito naquela noite, eu fiquei tão desnorteado com aquilo ali, tão impactado com aquilo ali, que pegou no corpo. E no dia seguinte a corujinha morreu, mas a gente fez reiki para ela. A gente fez reiki para ela a noite toda. E era tão linda, porque a gente ficava aqui com a mão, né? Quando tirava a mão, ela abria os olhos. Tão bonitinha. Ela sentia a energia. Né? Reiki é um negócio muito legal também. Tá aqui a Nayara. Então, foi um momento difícil, mas hoje eu tenho certeza que foi a melhor coisa que fiz. Não que a relação não tenha sido boa, mas já foi. Estou muito bem, sério. Você vai ver que isso também vai acontecer. Estou falando para a Larissa. Gente, que legal, Nayara, tá vendo? Né? Nossa, aí foi uma barra que você passou, né? Então, meus amores, boa noite. Durmam bem, ótima
Quem quiser escreve por direct para nós, que nem a gente falou. Diga o que vocês acham dessa história de fazer um grupo, que a gente vai começar a pensar nisso, de mentoria. Então tá, meus amores. Um beijo grande. Boa semana para todos. Até segunda que vem. E mandem sugestões aí de temas para nós. Feito? Feito? Beijo. Tchau, tchau.